Aceita um shot para começar bem o seu dia? Segue a nossa receita. Tá preparada? Pegue o liquidificador e coloque uma colher de chá de energia alto astral em cápsulas ultra concentradas, pitadas de motivação, muitas doses de informação de qualidade e bom humor a gosto. Bata até a mistura ficar bem homogênea. Agora, aumente o volume e consuma sem moderação. O perigo é viciar. Esse é o Shot das Meninas, um podcast semanal cheio de energia e alto astral. Não se esqueça de compartilhar com as amigas. Para quem não sabe, o nosso cérebro, ele é extremamente preguiçoso. Ele quer economizar energia. E para ele economizar energia, não existe nada melhor do que a zona de conforto. Então, do que o automático, né? Exatamente. Joga tudo no automático. A gente ligar o piloto automático para o cérebro é a melhor coisa que existe, porque ele não tem que gastar energia extra para fazer uma atividade nova, para desenvolver uma atividade nova. Porque toda vez que a gente vai desenvolver algo novo, a gente precisa de uma energia extra, não é isso, Gabi? E, de certa forma, essa coisa do automático é necessário. Porque imagina se a gente tivesse que parar para pensar a tudo que a gente vai desenvolver no dia a dia, né? Eu vou agora parar para escovar os meus dentes, eu tenho que pegar a pasta que está, eu vou colocar, começo pelo dente de trás, eu vou... Não, tem algumas coisas, como escovar os dentes, tomar o banho, que você às vezes está fazendo e pensando em outras coisas, porque está no automático. E é necessário, porque o nosso cérebro não pode colocar tudo, parar para pensar em tudo, porque seria realmente um gasto de energia absurdo. Mas acontece que no corre-corre do dia a dia, muitas vezes a gente joga no automático coisas que são de extrema importância para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa felicidade. E aí que é o problema. Só que o cérebro é preguiçoso, ele quer jogar tudo no automático. E a gente tem que fazer um esforço, sair da zona de conforto para poder remodelar isso. E muita gente vai empurrando com a barriga e não faz, né? Então vale a pena a gente pensar sobre isso. O hábito não é nada mais que o comportamento repetido de uma forma regular, que aos poucos vai se tornando parte da nossa rotina. E uma rotina que prioriza a saúde, ela é fundamental para que a gente viva bem, tanto em termos do ponto de vista mental, quanto emocional e até nas nossas relações interpessoais. Por isso a gente resolveu falar de hábitos, trazer esse assunto aqui, porque ele é muito importante, porque como a Gabi falou, muitas vezes a gente não se toca, né? A gente não se dá conta que tem hábitos na nossa vida, do mesmo jeito que tem hábitos que podem levar a gente a ter uma vida com mais qualidade, uma vida mais saudável, tem hábitos ruins que podem acabar com a nossa vida em termos de saúde, em termos de relações, em termos até mentais, né? Então, assim, a gente está aqui hoje para falar um pouco mais sobre hábitos saudáveis, como a gente pode desenvolver hábitos saudáveis para uma vida com mais qualidade, uma vida mais plena. E por isso, a gente convidou hoje uma Holistic Health Coach chamada Viola Morrone, ela é uma fofa. A Viola é italiana, ela morou no Brasil durante muitos anos e ela mora aqui em Nova York. Então, a gente se conhece, eu conheço a Viola, a gente tem uma troca muito bacana e eu convidei ela para participar dessa live com a gente, porque ela tem várias dicas, ela faz um trabalho fantástico e ela vai estar aqui. Então, eu vou chamar a Viola, né? Gabi Eu não sabia que ela tinha morado no Brasil, amiga. Ela é casada com um brasileiro. Ai, que linda! A Viola é uma fofa. E ela assim, ela faz um trabalho muito bacana e ela trabalha muitos anos na área de treinamento. Ela aí. Ai, cheguei. Bom dia, lindona. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Linda. Vocês que não se conhecem, pelo menos fisicamente, Gabi e Viola. Muito prazer. Prazer é todo meu, linda. Seja muito bem-vinda. Eu não sabia que você tinha morado no Brasil, por isso o português é tão bom. O português tem um sotaque, né? Eu dou umas é o charme, o sotaque é por aí. charme. Mas tá bom.
O Legal. sotaque, Oi, travou. as pessoas falam que Travou, o francês realmente é lindo, mas para os meus ouvidos não tem nada mais lindo do que o italiano. Nada, nada. Pois é, gente, eu estava aqui falando da Vivi, seja muito bem-vinda. Como eu falei, a Viola é italiana, morou no Brasil, ela mora em Nova York atualmente e ela atua nessa área como Holistic Health Coach há muito tempo, ela tem bastante experiência e eu convidei ela aqui para nos ajudar, para bater um papo com a gente e trazer informações preciosíssimas, né? E eu queria que você se apresentasse, que eu falei com você, eu quero que você se apresente e que você fale um pouco do seu trabalho como health coach, porque é o que eu estava falando com ela. Eu acho que as pessoas confundem muito, eu acho que está muito massificado o nome coach, o health coach, de uma forma geral, isso confunde um pouco a cabeça das pessoas. E isso é uma coisa tão importante que ela passou para mim até essa semana. Eu coloquei no meu stories ontem que o New York Times falando da importância de todo mundo ter um health coach. Não é isso? Vi. Sim, sim, É com sim. você, minha linda. A palavra é Eu sua. vou. Primeiramente, obrigada, né, para me ter aqui hoje. Estou super feliz. E eu sempre gosto desses projetinhos brasileiros que eu estou com tanta saudade do Brasil. Mas, enfim, o que é um health coach? Eu vou explicar um pouquinho como começou a minha jornada para vocês terem uma ideia. Bacana. Não vou tão longe, mas só para você entender quando tudo mudou. Eu tinha 18 anos, uns 2 anos atrás. E Ontem. Sim, já. Meu metabolismo mudou de repente. Eu perdi peso, mas comecei a comer muito mais. Minha mãe me levou em vários médicos, achando que tivesse algo de errado. Graças a Deus, só tinha mudado o metabolismo. E o que eu achei? Eu achava que saúde e peso era a mesma coisa. Você é magra, você é saudável, né? Eu comia o que eu queria, comecei a viver do jeito que queria, sem pensar em praticar esporte, coisas assim. Mas a conta chega, né? Quando eu tinha 24 anos, já comecei a descobrir que eu tinha uma gastrite muito, muito forte e chronic fatigue. E não conseguia sarar. Eu fui em vários médicos, eu morava em Londres ao tempo, fui em vários médicos em Londres, vários médicos no Brasil. E de repente, depois de 9 anos de jornada, eu falei, quer saber, remédio não tá funcionando. Porque remédio, eu sou super a favor de remédio quando precisa, mas lembrem que remédio cuida do sintoma. Depois você tem que cuidar da causa também. Por isso que health coach e médico funciona muito bem e tem muitos lugares, particularmente aqui nos Estados Unidos, de médicos que tem um health coach do lado. Porque o médico aqui tem todo o conhecimento das doenças, tem um monte de conhecimento do corpo, etc. E health coach é o que vem e que te fala, não adianta tomar um remédio, continuar a comer que nem um porquinho, continuar não fazer meditação, não ir na academia, não fazer isso, não fazer aquilo. Então, os remédios não conseguiam catch up, né? Estar ao par do meu estilo de vida. Aí eu comecei a estudar, tô falando para você mais ou menos em 2012. Comecei a estudar um pouco mais sobre alimentação, sobre gastrite, sobre chronic fatigue, etc. E comecei a fazer um curso de Reiki. E depois do curso de Reiki, que eu já tinha começado a adaptar meus hábitos e mudar minha alimentação, em 3 meses passou. E nunca mais voltou. Depois de 9 anos. Depois de 9 anos. Em 3 meses. Pô, 3 meses eu falei, 3 meses de Reiki, mas eu já tinha começado a dar uma olhada na alimentação. E por isso também, depois, quando a gente vai falar um pouco de hábitos, eu vou falar muito da individualidade das pessoas. Porque, por exemplo, quando eu tinha gastrite, eu não podia comer tomate ou laranja. Porque me matava. Mas se eu te falo em geral, tomate e laranja é saudável? Mas, para mim, o hábito de comer ele estava me matando, não estava me fazendo bem.
Então, o que faz um health coach? O health coach faz um pouquinho o que eu fiz comigo primeiro, né? E depois, agora eu tô fazendo com os outros. Te ajuda a introduzir hábitos saudáveis, pouco por vez. Não dá para começar tudo de uma vez, porque depois você desiste tudo de uma vez. E te segue tentando te ajudar a descobrir o que é melhor para você. Então, é como um master do hábito, das mudanças de hábitos. E eu faço Holistic Health Coaching. E a maioria do Health Coaching faz Holistic. O que é Holistic? É que você olha do lado físico, então nutrição, movimento, tudo que tem a ver com o corpo, mas também o lado emocional, o lado espiritual, o lado mental, que é extremamente importante. Porque, inclusive, segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, a saúde é a combinação desses fatores que você acabou de citar aí. Nós, como seres complexos, não somos só a parte física, ou a parte emocional, ou a parte espiritual. Nós somos um conjunto desses elementos. E para que a gente esteja em equilíbrio, é importante que todos esses elementos da nossa vida, eles estejam em equilíbrio também, eles estejam bem. Sim, sim. Com os meus clientes, até às vezes a gente pega, a gente chama da roda da vida. A gente vê as várias fatias da vida e começamos daqui, eles acham que querem levantar mais. E às vezes nem é alimentação, que todo mundo quando pensa health coach pensa alimentação, mas que ele é nutricionista. A health coach não é nutricionista. Aí a gente começa muitas vezes do social, relacionamentos, às vezes da finança. Não, também, de novo, eu não sou um experto em finanças, mas aí você fala o que você pode fazer na sua vida, quais são os hábitos que você pode introduzir. Eu gosto de introduzir, não gosto de tirar. Nós somos um sistema complexo. Exatamente. Eu trabalho, às vezes, com algum nutricionista, porque, de novo, health coach não é médico, não substitui nutricionista. O nutricionista tem todo um conhecimento que entrega para o cliente, depois o health coach faz o quê? Vamos pegar, por onde a gente começa? Vamos começar por aqui? Quais são as suas dificuldades? Vamos fazer isso? Então, é ajustar o dia a dia para que você possa viver sempre saudável. A gente pode dizer, então, que o Health Coach, ele vai te dizer o como fazer, né? É a operacionalização de você pegar tudo isso que o médico te fala, que o nutricionista te fala, mas você vai ajustar isso à sua vida, é isso? Exatamente. É a mim que você falou operação, porque eu trabalhei em operações quando eu trabalhava na Chanel. Eu já tenho essa expertise. Não, e a Viola, ela trabalhou com grandes marcas, né? Ela trabalhou, como ela falou, ela trabalhou com a Chanel, com marcas de luxo, e ela estava me contando, quando ela dava os treinamentos, como é que ela colocava toda essa visão holística dentro dos treinamentos. Que isso Legal. é fantástico. Sim, Isso sim. É É muito importante. E eu sempre gostei. A minha jornada, eu falei, começou muito antes de começar a trabalhar oficialmente com isso. E então, outro dia fiz um evento para uma outra marca que não quero. Chanel eu trabalhei, mas uma outra marca, né, de luxo, foi no Brasil. E quem me apresentou já trabalhou comigo. Eu amei muito essa apresentação, porque ela falou os treinamentos da Viola já eram o que ela está fazendo agora. Porque eu presenteava pessoas com cristais, pedia para as pessoas fazer respiração, a gente fazia toda essa parte, que é super importante. Pois é, Viola, você falando aí, eu fiquei aqui, sabe, pensando o quanto realmente esse papel desse intermediário, né, do médico que dá toda a prescrição, que fala, nós trabalhamos na área de saúde, como a Adri falou, o Ronald é cirurgião vascular, então a gente lida diretamente com os fatores mais complicadores da saúde, então todo paciente hipertenso e diabético, ele vai ter um problema da circulação, então a gente trabalha diretamente com o problema de fato e muitas vezes a gente tem que preconizar, não adianta só tratar, só operar o paciente, a gente tem que conscientizá-lo de que se ele não mudar os hábitos dele, tudo aquilo pode voltar ou pode acontecer, se caso ele não teve ainda, se ele está perto de ter algum problema, alguma complicação. E mesmo as pessoas tocadas pelo problema, como muitas vezes é difícil no dia a dia, eles conseguirem realmente colocar na prática, né? Fazer justamente essa virada de chave.
ele conseguir implementar esses hábitos que vão deixá-lo melhor, que vão dar mais qualidade de vida e saúde para ele. Então, a gente vem também tentando desenvolver um trabalho nessa linha de conseguir tocar o paciente além da consulta, né? Então, além da cirurgia, depois da cirurgia feita ou da consulta feita, como é que eu consigo tocar esse paciente ainda na casa dele para ele lembrar que alguns aspectos são super importantes. E a gente tem essa visão geral de que tudo tem que estar bem para poder fluir, mas o nosso foco de trabalho, a gente sempre volta muito para a questão do sono como pilares da saúde, né? A importância do sono, da gente dormir bem, de se alimentar com qualidade e de se exercitar diariamente. Mas a gente bate realmente, as pessoas mudam. Ah, não, agora eu vou fazer diferente. Aí faz uma semana, 2 semanas, querendo mudar o mundo, né? Não, agora eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Falo, não, calma. Hábitos atômicos. Vamos pegar coisinhas pequenas, vamos fazer pequenos ajustes. Mas esse é um trabalho realmente interessantíssimo, é algo que que acho que é o futuro, porque as pessoas nesse corre-corre estão se perdendo muitas vezes, né? Então, é muito bacana esse trabalho e eu acho que tem muita gente precisando. E quero falar mais sobre hábitos. Eu acho que a gente tem que falar para ajudar essas pessoas a fazer esses pequenos ajustes que vão ter impacto grande lá na frente, né? Muito bacana o seu trabalho. Muito bom, muito bom. Não, concordo super com o que você falou. Você sabe que as pessoas que fazem regime restrito, 98% delas voltam a ter o peso de antes, se não pior. Exato. Por quê? Porque é muita mudança toda de uma vez e o cérebro não aguenta. O cérebro não aguenta. E o cérebro, como você falou, de um lado é preguiçoso, então gosta, né, de achar uns atalhos e também não gosta de mudança, porque tudo que você fez até agora tem um lado do cérebro que não vê longo prazo, vê curto prazo. Então eu falei, tudo que eu fiz até agora eu não morri. Então para que mudar? Ele não sabe que, quem sabe você está tomando um pouquinho de veneno todos os dias e logo, logo você vai morrer. Ele só sabe que você não morreu ainda. Então, fala, continua tomando esse veneno aqui, que até agora... Então, deixa eu aproveitar, porque você tocou num assunto e Gabi também tocou nesse assunto, que não adianta a gente querer fazer tudo de vez. Então, vamos lá, vamos um beabá agora. Como é que a gente implanta um novo hábito? Como é que a gente faz para ter hábitos mais saudáveis? Então, depende muito de pessoas. Então, eu vou tentar passar para vocês algumas dicas que vocês podem depois tentar aplicar na própria vida. Então, primeiro, como a gente falou, devagar. Não adianta tentar mudar o mundo, né? Vocês falam em português que Roma não foi feita em um dia? Em um dia. Uhum. Então, Roma não foi feita em um dia. Tem que ir tijolo por tijolo. Então, primeiro, você tem que ir devagar, escolher, dependendo de pessoas, mas normalmente a coisa mais fácil. A mudança mais fácil para você. Consigo fazer isso a partir de hoje, de amanhã? Também não esperem. Falar, eu vou mudar segunda. A gente nunca sabe qual segunda, né? A gente fala segunda, mas a segunda vão passando. Exatamente. E não acontece. Então, você pensa o que eu quero mudar, o que eu posso mudar, o que eu posso começar agora. Uma coisa. Se você não pode começar agora, mas você quer muito, fala o que eu preciso para fazer. Sei lá, vou trazer um exemplo bobo. Eu quero começar a fazer vitamina todos os dias de manhã, mas não tenho uma batedeira. Um liquidificador. Não tenho um liquidificador. Então, fala, ok, não posso começar a fazer vitamina a partir de amanhã de manhã porque preciso de um liquidificador. Então, agora, compro o liquidificador. Assim que o liquidificador... Que palavra difícil que foi procurar. Podia trazer um outro exemplo, não é? Excelente. Enfim, assim que esse treco chegar... O leak. Pegou o leak e pronto. O leak tá ali. O leak, vai. Eu começo a fazer. Aí, enquanto você espera que chega, o que mais você pode fazer? Você pode procurar receita. Então, vai. E uma outra coisa super importante que eu sempre recomendo é de achar um parceiro. Um parceiro eu chamo de parceiro de responsabilidade, né?
E esse parceiro não precisa fazer ele também. Não é que, eu quero bater vitamina, todo mundo vai bater vitamina. Não, mas é uma pessoa com a qual você pode compartilhar e falar, eu quero começar a fazer isso. Você vai me ajudar? Você vai me cobrar? Vai me perguntar? E também a ideia é de se perdoar se não conseguir. Porque também não é saudável ficar no pânico. Tá falando, não consegui, para. Por que não consegui? Não comprei o liquidificador, ou não olhei receitas, ou na hora de fazer não consegui fazer. O que criou esse empecilho? O que eu posso fazer? Essas são todas perguntas que eu faço com meus clientes. Mesmo quando ele fala, não, vou conseguir. Falei, peraí, o que poderia te impedir? O que poderia acontecer que vai te travar? E aí você vai criando já antes uma estratégia para se prevenir. Deixa eu fazer uma analogia. Isso é como gerenciamento de projetos. Aí já vou entrar numa área que eu gosto. Gerenciamento de projetos. Quando a gente vai gerenciar um projeto, a gente começa um projeto, a gente tem que mitigar os riscos. Você tem que saber quais são os riscos que estão associados àquele projeto. Então, o que você faz? Você faz uma relação de riscos para você fazer a mitigação. Você vai tentar evitar. Tem riscos que você não vai conseguir evitar, mas você vai ver como é que você vai tratar esses riscos. Então, você deu o exemplo da vitamina, você tem que ter o liquidificador, você tem que ter todos os alimentos, porque se você não foi no supermercado e não colocou, e não comprou, você sabe que você não vai ter. Então, é o que eu achei perfeito o que você falou. O que é que te impediria de fazer aquilo? E eu me lembro que alguns anos atrás, que eu comecei a estudar hábitos também, em 2015, depois de já estar um ano na França, eu comecei a estudar muito e eu decidi também fazer algumas mudanças na minha vida. E eu fui seguindo alguns perfis, estudando, e vi que a melhor coisa é a gente começar devagarzinho. Então, eu tinha um caderninho. O que é que eu fazia? Um hábito novo por semana. Porque não dá para você ficar o tempo inteiro. Então, um hábito novo por semana. Eu colocava lá no meu alarme do celular, para eu não ter que me lembrar, eu não ter que forçar o meu cérebro a me lembrar. Eu colocava no alarme do meu celular. Água não, que eu sempre bebi. Mas, por exemplo, se fosse água, tá lá de tanto em tanto tempo, beber água. E aí você acaba, aos poucos, ainda que sendo forçado, você cria. Depois de vários dias fazendo isso, o seu cérebro, ele já não te trai mais. Você não precisa mais da sua força de vontade, você não precisa mais da sua lembrança. Sim, exatamente. É bem isso. E cada pessoa também entender que não é, por exemplo, para você funcionava o alarme. Não é porque para a Adriana funciona alarme que todo mundo tem que colocar alarme. Se você não colocar alarme, você não vai dar certo. Você tem que achar o seu jeito. Por exemplo, água é uma das coisas que enfrento com... acho que 98% dos meus clientes. Tem que carregar ela no pescoço, né? Sim, e saber o que é saudável não é necessariamente fazer. Todo mundo sabe se tem beber água. Mas a maioria das pessoas que conhecem não fazem. Então, você faz o quê? Você cria essa estratégia, como a Diana falou, e considera várias coisas. Por exemplo, podia ser o alarme, mas tem um aplicativo também que lembra. Quem sabe para mim funciona o aplicativo. Ou para mim funciona ter garrafas para casa toda. Ou para mim funciona só se eu tiver copinho com canudo. Sabe? Você vai pensando todas as possibilidades, a que mais funciona para você, tenta. E se não funcionou, não desiste. Pensa, eu comprei copinho com canudo, mas não funcionou. Peraí, será que eu mudo? Vou tentar de outro jeito? Vou tentar com o alarme? Vou tentar todos os dias escrevendo? Não sei. Então, cada pessoa tem que sempre tentar se atualizar e pensar no que funciona para ela. E lembrem, todo mundo fala, 21 dias, entrou um novo hábito. 21 dias é muito bom. É muito, muito bom. São os dias que você, entre aspas, sofre um pouco demais. Né? Eu preciso aguentar 21 dias, vou 21 dias. Mas
a chavinha vira mais para os 3 meses. Depois de 21 dias, fica um pouco mais normal fazer, vira um pouco mais um hábito, mas se você desistir, é mais difícil voltar. Se você aguenta 3 meses, é mais fácil você continuar e deixar que esse seja um hábito. Você estava falando uma coisa que é bem interessante, que os 21 dias, eles são o começo, né? Uma barreira de entrada, eu diria, mas que o ideal seriam 3 meses. Sim, sim. E depois sempre vai se monitorar, mas se você consegue 3 meses, é mais fácil voltar. O que eu faço com meus clientes, você falou um hábito novo por semana. Eu amei. É mais ou menos o que eu faço com meus clientes. Tem alguns clientes que aguentam mais mudanças, alguns que mudam menos. Eu gosto muito de personalizar, como eu te falei. Não acho que tem uma solução e vai dar certo com todo mundo. Mas uma coisa que eu vejo é que depois de umas 4 semanas de mudança, o cérebro começa a perceber que você está mudando, que você está se sentindo melhor. Ele não entende que você está se sentindo melhor, ele entende que mudou algo. Aí fala, meu Deus, voltamos para trás. Então, normalmente, depois de umas 4, 5 semanas, entra um pouquinho de autossabotagem. E aí, o se perdoar é super importante. Eu tenho clientes, normalmente no começo eu já falo, se você não conseguir fazer algo, me fala, não tem problema. Não tem problema. Se você não conseguiu, provavelmente é porque escolhemos a coisa errada. E a vida é uma questão de tentar e retentar. Eu tenho uma cliente que começou e me falou, eu quero começar a fazer journaling, sabe? Escrever Um diário. E eu falei, tudo bem. Então vamos, eu tenho, sabe, várias coisas para passar para quem gosta, né? E tudo. Então, no final da sessão, ela falou, mas não quero agora. Falei, tudo bem. Então vamos, né? Continuar a jornada. Quando você se sentir pronta, entramos com o journaling. Estamos há 3 meses e meio juntas e ela não começou ainda. E da última vez eu falei para ela, falei, não é, porque ela ouviu que fazer journaling faz muito bem e faz. E se você puder, é uma coisa que eu super aconselho. Mas quem sabe esse não é momento ainda. Se ela vai se forçar, ela vai ver que não funciona, ela não vai tomar nunca mais. Mas se ela não se força, vai chegar aquele dia, seja em 3 anos, mas vai chegar aquele dia que ela fala, nossa, eu tô pronta, vou começar, não vou largar. E se você tem um hábito que gostaria de começar, já pensa, o que eu posso fazer para ir naquela direção? Vai traçando o caminho devagar. Então, você vai criar mini sub-hábitos. Então, quero fazer essa coisa, é muito grande para mim, não consigo agora. Qual é uma pequena coisa que devagar eu posso começar? E pode ser, como você anota, você tem um caderninho, pode ser todos os dias, no final do dia, olhar para esse hábito, escrever, ó, eu gostaria de começar esse hábito X. E todas as noites, antes de dormir, falei, tô pronta para isso, eu gostaria muito. E você vai maturando isso. Maturando, na sua cabeça, em devagar, o momento que você estiver pronta, é o momento mais propício, vai acontecer. Eu acredito muito em destino. Acredito que tudo chega na hora certa. Então, na hora certa, você vai se sentir pronta para dar esse pulinho. E se você já foi construindo esse caminho, aí não tem como não conseguir. Cada um tem que ver o que funciona melhor, porque é um processo individual, né? E você trabalha isso individualmente, então. Como é esse processo? Que normalmente a gente começa com uns 3 meses, mas tem pessoas que só começam e depois deixam para lá, ou 3 meses a gente renova. E a ideia de qualquer jeito, mesmo se a gente não fixa 3 meses, a cada 3 meses de rever os goals. Às vezes até no meio eu faço, porque você tem um fim. Mas às vezes no percurso, no caminho, você percebe que, quem sabe, você quer mudar um pouquinho. E, de novo, eu gosto que as pessoas cheguem no que elas querem sozinhas. Eu não vou te falar, eu acho que está errado. Posso te fazer perguntas para ter certeza, né? Que tudo venha fora, que todas as dúvidas, né, surjam. Muitas vezes a gente acha que o fim
é o que a gente quer de verdade, mas o nosso fim é um meio para chegar em outro lugar. Então, é um trabalho um pouquinho de cabeça, de pensar. Eu vou trazer um exemplo que uma nossa professora trouxe de uma cliente dela, que ela queria ser mais determinada para aprender a escrever melhor. E ela queria aprender a escrever melhor para ir em uma universidade aqui nos Estados Unidos, para ter um PhD, para casar com um cara que tinha PhD, para que os pais delas a respeitassem. Então, fala, peraí, você não quer aprender a escrever melhor, você quer ter mais conexão com seus pais. Então, muitas vezes a gente acha que é o fim, mas é o caminho. A gente tem que analisar. E isso é perfeito para você entender, porque se a gente não entende quais são os gatilhos, se a gente não entende qual é o porquê que está por trás disso tudo, não adianta que a gente não consegue ir lá, a gente não consegue ir na causa. A gente fica o tempo inteiro tentando consertar através do lugar, do caminho que não é o caminho mais fácil, e por isso muitas vezes não dá certo. Porque imagine, se ela queria uma conexão maior com os pais, olha o que ela está se forçando. E aí eu queria já aproveitar para falar um pouco sobre isso, porque você tocou num ponto super importante. Como é que a gente percebe isso? Porque aí entra um pouco do autoconhecimento, né? Muito, muito. O que eu faço com as pessoas, às vezes, eu pergunto a mesma coisa 3, 4 vezes. Eu penso, não tô tirando sarro de você. Eu só quero que você tente ir mais profundo. E falo, eu quero, sei lá, escrever melhor. Mas o que vai te trazer isso? Onde isso vai te levar? E você pensa, isso vai me levar lá, mas como eu vou me sentir naquele momento? Que viola eu vou ver quando eu chegar lá? Quais são as coisas que a viola quer atingir? Muita gente, eu não amo, muita gente quer perder peso. Eu amo que as pessoas queiram perder peso por motivos de saúde, porque lá com o perder peso tem toda uma outra história que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando as pessoas vêm e me falam perder peso, eu falo, ok, peraí, zera. Por quê? Por quê? Vamos ver. E aí você quer perder peso porque você quer ser mais bonita para achar um namorado. Voltamos para trás, vamos ver. O que vai te dar esse namorado? Por que você não se sente bonita? Então, sempre vai questionando o mais possível todas as suas respostas. Obviamente, quem quer fazer comigo, eu estou super disponível. Mas se você não quer fazer comigo, pega um diário e comece a escrever uma pergunta e uma resposta. Pergunta e resposta. E não precisa terminar naquele momento. E um dos momentos melhores para fazer isso é quando você acorda. Assim que você acordar. Se você quiser, escreve a pergunta à noite no caderno, deixa o caderno lá, esquece da pergunta. Assim que você acordar, que a gente chama de twilight hour, você não está completamente acordado, mas ainda está conectado, né, com o seu dentro. Com Pega esse caderno, sua lê a essência, pergunta. né? Pega esse caderno, lê a pergunta de novo e começa a escrever. Vai, o que sai, sai. Isso ajuda muito. E também eu faço grupinhos. Agora eu vou lançar alguns programas de grupinho. Então, eu preparei 3 diferentes. Um para aprender como comer, né? Porque a gente, às vezes, eu comi uma alface, mas tô pesada. Tá, engoliu a alface inteiro. Tem que mastigar. Então, um percurso vai ser como comer. Um outro percurso vai ser fazer pequenos experimentos, cada pessoa vai fazer com ela mesma para descobrir os alimentos melhores, né? Como eu falei no começo, eu tinha gastrite, tomate e laranja são saudáveis? São. Para mim eram? Não. Então você tem que descobrir quais são os alimentos que te dão mais energia, mais felicidade, mais leveza. E um outro é todo um percurso de autoestima, autoamor. E não estou falando de deixar todo mundo fora, mas cuida de você primeiro, né? E depois cuida dos outros. Porque quando você tá bem, você consegue cuidar até melhor dos outros. Então, eu acho que até, na verdade, egoísta não cuidar de você primeiro. Fazendo analogia, quando a gente está no avião, que o povo está dando as instruções lá, né? Se a gente não coloca a máscara primeiro na gente,
a gente não vai ter capacidade para colocar nos outros. Então, a gente volta àquele papo que a gente bateu semana passada na Gabi com a Carol Ioca sobre autoconhecimento e autoestima. Mas a gente tem que cuidar primeiro da gente para depois querer cuidar do outro. E você falou uma coisa muito importante. E a gente, às vezes, a gente não para pensar nisso. Por que a gente quer mudar um hábito? Isso é uma pergunta muito importante, porque se a gente não entende a raiz, a gente não vai conseguir ir até o fim. Porque o nosso cérebro, ele não vai processar. E isso é um processo também de autoconhecimento. Eu achei essa dica ótima sua, nunca tinha parado para pensar em a gente escrever. Primeiro, porque quando a gente escreve, o cérebro processa de uma forma diferente, né? Existem vários estudos neurológicos que dizem que quando a gente quer uma coisa, a gente precisa escrever para que o cérebro ele entenda. Até quando a gente está fazendo metas, é super importante a gente escrever isso, deixar registrado. Então, você escreve e na hora que você acorda é o melhor momento, porque você ainda está muito mais... Seu subconsciente está ali muito mais presente. Porque quando a gente chega no meio do dia, já está uma loucura, a vida da gente já está doida, a gente já está sendo absorvido por tantas demandas, e no início do dia a gente está com aquilo ainda, a gente não vai nem, às vezes, trazer isso de uma forma consciente. Sim, sim. Até para as pessoas, eu tenho um programa de detox que não é uma limpeza física e mental, não é detox aquele tipo só suco e só sopa. Mas a primeira coisa que eles têm que fazer no primeiro dia eles têm várias perguntas, eles têm que responder essas perguntas, têm que saber por que eles querem fazer, o que eles querem limpar, o que esperam, é muito importante. E depois, a primeira semana, é só preparação, só mental, só mental. Depois a gente vai tirando alguns alimentos, fazer exercícios, etc. Mas, para mim, não tem corpo sem cabeça e não tem cabeça sem corpo. Tem que ser juntos. Conectado total. Como a Silvestre, ela fez já 2 vezes. Escrever é muito importante. Outra, a gente precisa... eu acho que a gente nunca falou tanto da importância da gente ter uma mente saudável e uma mente equilibrada. Mas, ainda assim, a gente está engateando nesse processo. E tudo está aqui dentro, está na nossa mente. Então, isso aqui é o início de tudo. Se a gente não tiver uma mente equilibrada, só que a gente não foi educado para perceber isso, a gente vai, como eu falei no início, fazendo tudo no automático, é muito mais fácil. A gente vai absorvendo, pegando as coisas e absorvendo, e nem sabe se aquilo é bom para a gente. A gente fica repetindo comportamentos e não percebe, porque a gente não está acostumado a perguntar. E a pergunta é muito mais importante do que a resposta à pergunta, é o porquê. Sim, sim, sim. Por isso que muitas vezes até dou já umas perguntas e falo, faz a pergunta que você quiser, mas se conseguir, enfia essas no meio. E aí, como você trabalha com toda essa questão holística, que é o que você falou, que é uma coisa sistêmica, o mental é muito importante. E o que é que pode ajudar nesse processo, se a gente estiver falando da parte mental? Tem 3 coisas que ajudam muito com o mental. Escrever, se você puder. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas quem puder, escrevam. De manhã, como eu falei, ou às vezes no fim da noite, antes de dormir, para tirar tudo fora. Mas ache um momento melhor para você. Pode ser, eu prefiro de caneta, mas pode ser no computador se é o melhor para você. Mas façam, comecem. Passar tempo na natureza. Ai, menino, 2 horas por semana. E pode ser dividido. Pode ser, você mora perto de um lugar com muita natureza, 10, 15 minutos por dia. Ou não, quer ir só no fim de semana fazer um piquenique, faça. Mas o contato com a natureza, o contato ciente com a natureza é muito importante para o mental, para o físico. E quando você vai na natureza, se puder, tire sapato e meia e ande descalço. Porque é uma coisa física de verdade, não é só mental. A terra retira a tensão, retira essa ansiedade. E
a terceira é respirar. A gente, graças a Deus, que a gente respira automaticamente, todo mundo já tinha morrido. Tentem respirar com ciência e com profundidade. Então, pode ser 1 minuto só. Super importante. 1 minuto. Parem e falem, agora vou fazer de 7 a 10 respirações profundas. Ou eu vou colocar o alarme, né, no telefone, no relógio. 1 minuto, eu vou respirar profundo. E o que eu queria que vocês fizessem quando vocês respiram profundo por 1 minuto não lutem com os pensamentos. É um mito que você não tem pensamento, tá? Quem falou pra você, eu medito, não tenho pensamento, mentiu. Mentiu. Então, eu faço isso há muitos anos, eu faço reiki, faço, como fala, terapia com cristais, etc. Pensamento vem. Mas como que você faz? Cada um tem uma técnica um pouquinho diferente. Eu gosto da técnica que eu vou falar para vocês. Chega ao pensamento, primeiro reconheça que todos os pensamentos têm uma intenção positiva. Tá te lembrando de algo ruim que aconteceu no passado? É porque te ama e quer saber se você aprendeu tudo e se você tá pronto caso aconteça de novo. Tá vendo um pensamento do futuro? Tem que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas nesse momento eu tô tentando respirar. Quantas vezes você pediu para um amigo, me lembra disso se não esquecer? Então, o cérebro tá agindo como o melhor amigo. Então, primeiro, reconheçam que o pensamento vem, tem uma intenção positiva. Não precisa ficar analisando a intenção. Chega o pensamento, você fala, obrigada por ter vindo. E neste momento, eu tô respirando. E foque no que vocês estão fazendo. Depois eu lido com você. Nesse momento, tô respirando. Mas não fala nesse momento, não posso. O cérebro não entende o não. Se eu falo para vocês, eu fiz um videozinho para umas meninas, para uma clínica ontem. Se você fala, pensa em urso polar, ou se fala, não pense em urso polar, não mudou nada. Não mudou nada. O urso polar volta. Sim. Chega. Então, pensem no que vocês querem pensar. Não pensem, não posso pensar, não posso pensar, não posso pensar. Pensem, tô respirando. Tô respirando. Obrigado, pensamento. E acho que no momento que você agradece o pensamento por ter vindo, é até gostoso, é uma sensação de alguém veio para cuidar. Ao invés de pensar, nossa, não acredito que tô pensando nisso de novo. Então, é tudo uma questão de ponto de vista. Não, isso é muito legal, porque a gente é muito do não, né? Eu sou terrível. Eu tento me educar, meu marido fala o tempo inteiro, mas é muito não. Mas é o que você falou, para o cérebro não existe diferença. Então, eu não vou comer chocolate. Eu vou comer chocolate, é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente está falando, a gente está dando uma instrução para o cérebro, achando que o não... E você se portar de uma forma positiva, você falar de uma forma positiva, o cérebro já assimila de uma outra forma, né? Sim, eu vou te dar uma diquinha a mais que você falou, não vou comer chocolate. Primeiro, chocolate acima dos 70%, se não tiver outros trecos dentro, né? Não faz mal. Então, né, uns 30 gramas por dia, 40, não é tão ruim. Mas, ao invés de pensar, não vou comer chocolate, pensa, o que eu gosto que me faz bem? E você, sei lá, é formiguinha, quer algo de doce. Tem um monte de frutas que fazem bem. E que são gostosas, particularmente para quem mora no Brasil, menina, saudade daquelas mangas. Então, pensem sempre, também quando a gente faz o detox, as meninas podem comer um monte de coisas. Eu faço uma lista infinita, que às vezes eu penso, será que precisa? De frutas e verduras verdes, frutas e verduras vermelhas, frutas e verduras amarelas. Mas por quê? Foca no que você pode ter. Foca no que te faz bem. Aí um dia, tem vontade de chocolate? Aquele dia come. Mas o seu foco é outro. Isso é um trabalho realmente mental e de hábito. E eu tô vendo isso. E nos últimos anos, o metabolismo vai mudando. Depois que a gente passa dos 40, vira um inferno na nossa vida, né? Eu comecei a fazer um diário de alimentação e é impressionante como... Porque você deu a dica do escrever... Quando você escreve, como o seu cérebro processa,
E o que eu senti comigo foi o seguinte: é como se eu tivesse, por eu estar escrevendo, assumindo um compromisso comigo. Só pelo fato de eu estar escrevendo. Então, só pelo fato de eu estar documentando, eu pensava assim, eu não vou comer besteira, não. Porque está aqui escrito. É como se... É uma coisa louca isso, gente. Mas comigo funciona tanto que... Agora, hoje em dia, eu nem preciso mais muito, porque eu já ativo, já mudo a chave aqui. Mas toda vez que eu sentia que eu estava saindo um pouco, eu tenho um diário aqui que ele é grossão e que de tempos em tempos eu digo, peraí que eu vou pegar. E aí parece que ativa alguma coisa aqui e diz, acabou a besteira. Sim. Ó, para os meus clientes que não gostam de escrever, eu crio, conforme cada cliente, umas perguntas fechadas. Aí eu escrevo, tipo, comeu isso? Comeu aquilo? Fez isso? Fez respiração? Ele só tem que ticar. Mas só o feito de ter que ler e ter que ticar traz essa consciência. Aí o primeiro dia, quem sabe, dá tudo, entre aspas, errado. Aí o segundo dia, a gente vai ticar umas coisinhas a mais. E é devagar. E deixa eu falar uma coisa. Eu amei o comentário do Dr. Ronald, né? Que ele falou, a gente está falando em mudar identidade antes de mudar a ação. Antes de pensar, não come chocolate, tem que tornar-se uma pessoa saudável. É exatamente... E a gente às vezes escorrega e não mudou a identidade. Então, você tem identidade. Aquele dia comeu chocolate, mas normalmente come saudável. Isso. Essa coisa de mudar a identidade, eu acho que é uma base importante quando a gente pensa em mudanças, né? Em fazer algo diferente que a gente queira. Essa coisa do emagrecimento que você falou também. As pessoas focam muito no emagrecimento e usam o tempo todo. Eu sou uma gordinha que quero emagrecer. Não. Eu sou magra, mas eu tô acima do peso só. É só isso. E ao longo do tempo isso vai modificar. Então, você se colocar numa identidade diferente, não se rotular e não se classificar como aquilo que você não quer, é aquela história, o não também não é bom. Então, você se colocar como alguém saudável que está precisando melhorar alguns hábitos. Você se colocar como uma pessoa magra que está precisando ajustar algumas questões. Essa mudança de identidade, muitas vezes, para o mental, ela funciona muito bem. E as pessoas fazem exatamente o contrário. Eu tô gorda, eu preciso emagrecer, eu amo comer chocolate, preciso comer menos. Não, o chocolate, ele faz parte, mas ele não é necessário. Ele tem outras frutinhas, outras coisinhas que a gente pode incluir, que são muito mais interessantes. Essa mudança, ela é bem necessária, associada às escritas e aos contratos próprios que você faz com você mesmo. Eu acho que é super bacana. E uma outra coisa que a gente fala também com essa sensação, não sei o que você acha disso, Viola, de a gente associar hábitos, você ancorar um hábito novo, pequeno. A gente está lendo um livro, a gente leu recente o Hábitos Atômicos, né? Que fala justamente dessa questão dos pequenos hábitozinhos que você vai... E às vezes ancorar ele num hábito já existente. Antigo. Então, algo que você gosta, até que é um hábito bom, você fala, olha, por exemplo, eu gosto de assistir um programa que passa às 8 horas na TV. Então, eu vou me comprometer comigo mesmo, porque eu preciso incluir atividade física. Só vou assistir esse programa, porque eu gosto muito, se eu fizer atividade, que vai vir antes. Então, 40 minutos antes desse programa, eu vou me exercitar, é o meu horário, para que eu... É como se você desse a você um presente. Então, o assistir algo que você gosta, ou fazer alguma coisa que você gosta, depois ela vem como algo que te presenteia. Porque às vezes o cérebro tem isso, ele quer o prazer instantâneo, né? E às vezes um novo hábito não traz o prazer instantâneo. É um prazer que vem no médio e longo prazo. E a mente humana não está acostumada. A mente humana moderna, ela quer o agora. É muito louco, a gente está muito conectado com o agora. E isso precisa ser desfeito um pouquinho se a gente pensar em longevidade do corpo, da alma e do planeta, né, gente? O agora não tem sentido de ser. E tudo isso é uma renovação, é uma forma de você ressignificar a humanidade de um modo geral. Porque a gente precisa disso, urgente, para os nossos filhos, para que a gente consiga ter uma vida melhor em vários aspectos. De felicidade mesmo, de encontro, de várias questões da gente com a gente mesmo. Que no jeito que estava vindo, o negócio está complicado. As pessoas estão doentes, as pessoas estão tristes, as pessoas estão infelizes. Elas não estão se relacionando bem com a família, com seus núcleos. E eu acho que essa pandemia, tudo isso que aconteceu, tem tudo a ver para a gente ressignificar tudo isso, né, Viola? Para dar essa parada e
E acho que o Health Coach, nesse momento, ele vem com uma mão de Deus, dizendo assim, me dê sua mão aqui, que eu vou lhe ajudar a você tomar um caminho e trilhar algo diferente, que você ainda não enxerga, mas eu posso ajudar você a enxergar. Sim, sim. Olha, eu vou te falar umas coisinhas sobre o que você falou. Hábito, sim. Quanto mais você ancora hábito novo, hábito antigo, é mais fácil. Então, você tem o hábito, por exemplo, tem uma coisa que adoro é raspar a língua assim que acordar. E eu falo, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Então, no meio, entre acordar e fazer isso, você raspa a língua. Boa. Então, devagar você vai associando. Sim, E sim. também, quando você quer, vamos dizer, eliminar um hábito. Eu falei para vocês, eu não gosto do não gosto de eliminar. Então, a gente faz o quê? A gente coloca um outro hábito no lugar. E um outro hábito que te dá um prazer parecido. Por exemplo, tem um cliente que gosta de tomar muito álcool e isso não está fazendo bem para a saúde dele. O que a gente conseguiu, vocês vão rir, a gente substituir o álcool com videochamada com amigos e ler. Que legal! E você pensa, meu, nada a ver, nada a ver. Funcionou, porque o prazer que ele associou ele tomar álcool com solidão e falta de interesse, falta de... Aí ele é super social, super inteligente, gosta muito, né, de ler, uma cultura incrível sem fim. Aí a gente substituiu o álcool com livros e videochamadas. Então, no momento que ele teria bebido, ele liga para alguém, se não tem ninguém, ele pega um livro. Porque o nosso cérebro, como a Gabi falou, quer a gratificação imediata, precisa de uma recompensa. Essa dica de a gente trocar o hábito, quando você fala da bebida, porque normalmente as pessoas que começam a beber, elas bebem socialmente. Então, a bebida, você está num ambiente social, você tem interação com outras pessoas. E isso é muito bacana, porque quando você tem esse tipo de interação, você se sente bem, você se sente pertencendo. E quando você está sozinho, eu conheço algumas pessoas também sozinhos, começaram a beber demais, porque, na verdade, o cérebro associa a bebida com a sociabilidade. Que não tem, a pessoa não percebe, daqui a pouco está dependente do álcool. Sim. Começa no social. Por mais que os pais tenham tentado suprir, né? Eu concordo com você, existiu, pelo menos o que eu posso ver nas pessoas próximas a mim, a gente se aproximou muito da família, do núcleo familiar pequeno, né? A gente ficou muito mais perto deles, mas de qualquer forma, por mais que a gente tentou, assim, essa aproximação tenha sido maravilhosa, a socialização da criança, a gente sabe o valor que isso tem, né? E eles foram privados, por mais que aparentemente pareça que está tudo bem, eu quero ver o impacto disso no desenvolvimento mesmo, no médio e longo prazo, né, disso. Mas adorei. E muitos pais que passaram por fases difíceis, porque a gente sabe que muitas pessoas tiveram um impacto financeiro duro. Eles trouxeram para dentro de casa esse mesmo hábito e que a gente tem que repensar e frear um pouquinho, porque a saúde vai embora, né? Eu achei fantástico quando a Viola substituiu isso, por exemplo, com a conversa com os amigos. Porque quando... E é isso que é o gatilho inicial da bebida, né? De você estar num ambiente sociável, que você está com seus amigos, que você está se divertindo. Eu achei isso fantástico. A Sheila e a Solange. Sheila até falou que ela está mexendo com o jardim, porque você tinha falado do contato com a natureza. Ela falou que ela estava mexendo com jardim e plantas, que isso pode ser um começo de você estar com... Sim. Tem estudos até físico que mexer com a terra faz bem, faz muito bem para a saúde mental e física. Sim. Eu tinha até postado sobre um experimento de um médico que nos anos 80 estudou pacientes que fizeram a mesma cirurgia, que ficaram em quartos, algum com uma vista na natureza, algum com vista em prédios. O com vista na natureza precisaram de menos remédios contra a dor e tiveram alta mais rápido. Pois é. Incrível. É incrível como pequenas coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia, que a gente não tem noção o quanto de bem elas podem trazer para a gente e não custa nada. Não custa nada você sair de casa, por exemplo, Gabi que mora em Salvador. Salvador, a gente tem um mar na cidade. Então, assim, você ir para perto do mar, ou você ir para uma área verde, para um parque,
né? Você que mora aí em Nova York, você tem um Central Park, eu moro no meio da natureza, eu digo que eu moro na floresta. Ou seja, isso tudo já traz um benefício muito grande para a gente, se a gente tiver só a consciência de que a gente pode desfrutar um pouquinho e isso pode mudar todo o nosso padrão cerebral, né? Sim, Total. e que não pode ir na natureza, pega umas plantas, umas flores, algo e traz para casa. A gente sempre, eu sempre falo, a gente sabe que a perfeição não existe, mesmo assim a gente quer a perfeição, né? Então não adianta de nada saber. Então, lembrem sempre que não existe perfeição e vivam desse jeito. Então, se não pode ir na floresta da Amazônia todos os dias, dá para ter umas plantinhas em casa e ser feliz desse jeito. E depois, um dia que eu puder ir na floresta da Amazônia, vai, né? Não, isso é perfeito, é a gente focar no que a gente tem, não no que a gente não tem, né? Sim, sim. Perfeição não existe. Eu falei, a gente quer. Sabe que não existe, mas quer. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Muito obrigada, Vi, por aceitar o meu convite, né? Obrigada a vocês. Esse foi o nosso primeiro papo. Virão muitos mais. Sim, com certeza.